Pare por alguns segundos e escute isso com atenção. Você não precisa esconder de Deus aquilo que está acontecendo dentro de você. Talvez ninguém saiba das suas lutas, dos seus pensamentos, dos erros que você carrega ou das vezes em que você pensou em desistir. Mas Deus sabe, Ele conhece aquilo que você mostra para as pessoas e também aquilo que você chora em silêncio. E se você chegou até esta mensagem, não saia agora, porque eu quero falar com você que está cansado, com você que caiu, com você que se afastou, com você que ainda está dentro da igreja e também com você que nunca conseguiu se aproximar de Deus. Hoje eu quero lembrar você de uma coisa: a sua queda não precisa ser o fim. O seu pecado não precisa definir toda a sua história. Deus ainda pode transformar a sua vida. Fique comigo até o final, porque esta mensagem pode tocar exatamente no lugar que você está tentando esconder. Eu sei que existem momentos em que a gente olha para a própria vida e pensa: eu não sou digno de falar de Deus, eu não sou digno de orar, eu errei demais, fiz coisas que não deveria ter feito. Como Deus poderia ouvir alguém como eu? E é justamente aí que muitas pessoas acabam desistindo. Elas acreditam mais naquilo que as pessoas dizem sobre elas do que naquilo que Deus pode fazer dentro delas. Talvez alguém já tenha apontado o seu erro, talvez alguém tenha dito que você não serve para nada, talvez tenham lembrado do seu passado tantas vezes que você começou a acreditar que o seu passado é o seu destino. Mas escuta, uma queda não precisa ser o fim da sua história. Um pecado não precisa ser a última página. Uma fase ruim não precisa determinar quem você será amanhã. Deus ainda pode tocar um coração que está quebrantado. Agora pensa comigo, se Deus só pudesse usar pessoas perfeitas, quem estaria preparado para falar dele? Quem nunca errou? Quem nunca caiu? Quem nunca teve um momento de fraqueza? A Bíblia mostra homens e mulheres que tiveram falhas, medos, dúvidas e momentos difíceis, mas Deus continuou trabalhando na vida deles. Então talvez você esteja olhando para si mesmo de uma maneira que Deus não está olhando. Talvez você esteja dizendo acabou, enquanto Deus está dizendo começa de novo. Talvez você esteja dizendo eu não consigo, enquanto Deus está dizendo confia em mim. E é por isso que eu quero conversar com você hoje sobre uma verdade que pode mudar a maneira como você enxerga a sua própria vida. Deus não procura pessoas perfeitas, procura corações dispostos. Seja muito bem-vindo ao Palavras Vivas com Anderson. Eu sou Anderson Alves de Andrade e este canal nasceu com um propósito: levar uma mensagem de fé, esperança, reflexão e renovação para pessoas que precisam ouvir que Deus ainda está presente. Aqui eu quero falar com homens e mulheres, com pessoas que estão dentro da igreja e também com pessoas que estão fora dela. Quero falar com quem está firme, com quem está desviado, com quem conhece a Bíblia e com quem ainda está começando a conhecer a palavra de Deus. Porque eu acredito que a mensagem de Deus não deve ser usada para afastar pessoas, mas para aproximá-las dele. Estou fazendo vídeos todos os dias e postando todos os dias. E se essa mensagem falar com você, fica comigo até o final. Porque hoje nós vamos conversar sobre recomeço, pecado, julgamento, fé e sobre o amor de Deus. Talvez você esteja pensando, mas Anderson, eu estou errado. Como posso falar de Deus estando errado? Essa é uma pergunta importante. Primeiro, precisamos entender que falar de Deus não significa fingir que somos perfeitos. Significa reconhecer que precisamos dele. É claro que devemos buscar mudança, arrependimento e uma vida diferente. Mas não precisamos esperar ficar completamente perfeitos para começar a buscar o Senhor. Se você caiu, levante. Se você se afastou, volte. Se você parou de orar, faça uma oração hoje. Se você conhece alguém que precisa ouvir uma palavra, compartilhe. Não transforme o seu erro em uma desculpa para continuar longe de Deus. Transforme o seu erro em motivo para voltar. A palavra diz em João 9 que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Perceba a diferença. Deus não está dizendo que o pecado não importa. O pecado importa porque machuca, destrói relacionamentos, afasta pessoas e pode nos levar para caminhos que não queremos. Mas Deus também não olha para o pecado dizendo,
essa pessoa não tem mais jeito. Existe uma diferença enorme entre condenar alguém e chamar alguém para mudança. Quando Jesus encontrava pessoas quebradas, ele não fingia que os erros delas não existiam, mas também não tratava aquelas pessoas como lixo. Ele mostrava um caminho. E talvez seja isso que alguém precisa hoje, não de mais uma pessoa apontando o dedo, mas de alguém mostrando que existe um caminho de volta. Você pode reconhecer onde errou, sem acreditar que está condenado a permanecer no erro. Você pode dizer: eu não estou bem, mas quero melhorar. Eu estou longe, mas quero voltar. Eu caí, mas quero levantar. Jesus contou uma história que talvez você conheça. A história do filho que saiu de casa, desperdiçou tudo e depois voltou. Quando ele voltou, poderia ter encontrado uma porta fechada. Poderia ter encontrado apenas acusações. Poderia ter sido recebido com desprezo. Mas a história mostra um pai esperando o retorno do filho. Isso aparece em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, e eu quero que você pense nisso. Talvez você esteja longe, talvez tenha tomado decisões erradas, talvez tenha vergonha de voltar, talvez esteja pensando: depois de tudo que fiz, como vou voltar para Deus? Volte. Comece com uma oração simples, não precisa fazer um discurso bonito. Diga apenas: Senhor, eu estou aqui, eu errei, eu me afastei, mas eu quero voltar. Às vezes, o começo começa com uma frase pequena, mas verdadeira. E aqui existe algo que precisamos entender. Não permita que o julgamento das pessoas seja maior do que a voz de Deus dentro do seu coração. Sempre haverá alguém para dizer que você não pode. Sempre haverá alguém lembrando do seu passado. Sempre haverá alguém dizendo: olha quem está falando de Deus. Mas você precisa aprender a separar duas coisas: crítica e consciência. Se alguém apontar um erro verdadeiro, tenha humildade para reconhecer. Mas se alguém usar o seu passado para impedir você de buscar a Deus, não aceite essa prisão. O seu passado pode explicar algumas coisas, mas não precisa controlar o seu futuro. Isaías 43, 18 e 19 nos lembra de não ficarmos presos às coisas passadas e de perceber que Deus pode fazer algo novo. Então, se Deus está despertando algo dentro de você, não ignore esse chamado. Talvez hoje você esteja assistindo a este vídeo e não frequente nenhuma igreja. Talvez tenha sido machucado por alguém que dizia representar Deus. Talvez tenha entrado em uma igreja e saído decepcionado. Talvez tenha visto coisas que não entendeu e decidiu se afastar. Eu não quero usar este vídeo para colocar você contra a igreja. Quero apontar para Deus. Igrejas são formadas por pessoas, e pessoas podem errar. Mas Deus continua sendo Deus. Não permita que o erro de alguém roube de você a oportunidade de conhecer o Senhor. Se alguém te machucou, Deus conhece essa dor. Se alguém te julgou, Deus conhece o seu coração. Se você se afastou por causa de alguma situação, talvez hoje seja o momento de separar aquilo que pessoas fizeram daquilo que Deus realmente deseja para a sua vida. A sua história com Deus não precisa terminar por causa do erro de outra pessoa. E para você que está dentro da igreja, esta mensagem também é para você. Não pense que porque você frequenta cultos, conhece versículos ou participa das atividades, não precisa mais ouvir sobre arrependimento e transformação. Todos nós precisamos continuar crescendo. Todos nós temos áreas que precisam ser entregues a Deus. Não existe lugar para orgulho quando estamos diante do Senhor. Jesus não chamou os seus seguidores para viverem como pessoas superiores às outras. Ele chamou pessoas para amarem, servirem, perdoarem e levarem esperança. Então, se você está na igreja, não olhe para quem está afastado como alguém inferior. Talvez amanhã seja você quem precisará de uma mão estendida. Talvez alguém que hoje está caído seja justamente a pessoa que Deus vai restaurar e usar para alcançar outra vida. Para você que está desviado, eu quero falar diretamente ao seu coração. Talvez você ainda conheça a palavra. Talvez você ainda lembre dos hinos, das orações, dos cultos, dos momentos em que sentiu a presença de Deus. Talvez você tenha vergonha porque sabe que se afastou. Talvez pense que precisa colocar tudo em ordem antes de voltar. Mas você pode começar exatamente onde está. Não espere sentir vontade perfeita.
Não espere sua vida ficar completamente organizada. Dê um passo. Abra a Bíblia. Faça uma oração. Peça perdão. Procure ajuda. Converse com alguém maduro na fé. Se você precisa voltar para Deus, não deixe o orgulho impedir. Tiago 4:8 diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Isso é um convite. É uma oportunidade. Não desperdice o que pode ser o começo de uma nova fase. Agora, para você que talvez nunca tenha se considerado uma pessoa de fé, eu também quero dizer, você não precisa fingir. Não precisa fingir que acredita em tudo. Não precisa ter todas as respostas. Comece sendo sincero. Se existe uma pergunta dentro de você sobre Deus, faça essa pergunta. Se existe uma dor, fale com Ele. Se existe dúvida, procure conhecer. Se existe um vazio, não tenha vergonha de admitir. Muitas pessoas começam uma caminhada com Deus justamente quando reconhecem que não conseguem carregar tudo sozinhas. A fé não significa que você nunca terá problema. Significa que você não precisa enfrentar tudo sozinho. E talvez esta mensagem tenha chegado até você por um motivo. Talvez seja apenas um vídeo. Mas talvez seja também uma oportunidade para parar alguns minutos e pensar: será que Deus ainda pode fazer alguma coisa na minha vida? Eu quero que você perceba uma coisa. Deus trabalha com pessoas reais, pessoas que choram, pessoas que têm medo, pessoas que erram, pessoas que às vezes perdem a esperança, pessoas que precisam começar novamente. Por isso, não compare a sua caminhada com a caminhada de outra pessoa. Você não sabe as batalhas que aquela pessoa enfrentou, assim como ninguém conhece completamente as suas. O que Deus está procurando em você não é uma aparência perfeita. É sinceridade, é disposição. É um coração que diga: Senhor, eu quero aprender, eu quero mudar, eu quero voltar, quero ser diferente. Talvez você ainda não consiga mudar tudo hoje. Tudo bem. Comece por uma coisa, um passo de cada vez, uma oração de cada vez, uma decisão de cada vez. Deus pode trabalhar em processos que nós gostaríamos de resolver em um único dia. Antes de continuar, eu quero fazer um pedido muito importante. Muitas pessoas estão visualizando os vídeos, mas ainda não estão seguindo o canal. Se esta mensagem está ajudando você, curta o vídeo, comente aqui embaixo e siga o Palavras Vivas com Anderson. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas. E eu não estou falando apenas de números, estou falando de vidas. Talvez exista um homem precisando ouvir isso, talvez exista uma mulher chorando escondida, talvez alguém dentro da igreja esteja pensando em desistir, talvez alguém que está afastado esteja esperando uma palavra para voltar, talvez alguém que nunca entrou em uma igreja esteja procurando uma resposta. Então, se você puder, ajude essa mensagem a chegar mais longe. Comente também uma palavra: eu quero recomeçar. Talvez o seu comentário seja exatamente o que outra pessoa precisava ler hoje. Agora vamos mais fundo. Existe uma coisa que pode impedir uma pessoa de voltar para Deus: a vergonha. A vergonha faz a gente esconder o rosto, faz a gente evitar pessoas, faz a gente parar de orar, faz a gente pensar que Deus está olhando para nós apenas para nos condenar. Mas Deus conhece você completamente. Ele conhece aquilo que ninguém conhece. Conhece a sua história, as suas lágrimas, suas escolhas certas e erradas. E mesmo conhecendo tudo, Ele ainda chama você para perto. Isso não significa que Deus aprova aquilo que fazemos de errado. Significa que a graça de Deus nos chama para uma transformação. Não confunda a graça com permissão para continuar no erro. A graça é justamente o que nos dá força para sair dele. Deus não quer apenas que você se sinta melhor por alguns minutos. Ele quer transformar o seu coração. Talvez alguém esteja pensando: mas eu já tentei mudar e não consegui. Então tente novamente, mas dessa vez não dependa apenas da sua própria força. Entregue a Deus aquilo que você não consegue carregar. Existem batalhas que nós precisamos enfrentar com decisões, disciplina e responsabilidade, mas também precisamos reconhecer que não somos autossuficientes. A Bíblia diz em Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso não significa que tudo será fácil. Significa que a nossa força não precisa nascer apenas de nós mesmos. Quando você estiver fraco, busque força em Deus.
Quando estiver confuso, busque direção. Quando estiver triste, busque consolo. Quando cair, procure levantar. E quando perceber que não consegue sozinho, tenha humildade para pedir ajuda. E eu quero falar também sobre algo que acontece muito. Pessoas que querem começar a falar de Deus, mas ficam com medo do que os outros vão pensar. O que vão dizer de mim? Vão lembrar dos meus erros. Vão dizer que eu estou sendo hipócrita. Se você está vivendo isso, tenha cuidado para não usar o medo como desculpa para ficar calado. Mas também tenha cuidado para não usar Deus como desculpa para não mudar. As duas coisas precisam caminhar juntas, palavra e atitude. Se você fala sobre perdão, procure aprender a perdoar. Se fala sobre amor, procure amar. Se fala sobre arrependimento, esteja disposto a se arrepender. Se fala sobre Deus, procure caminhar com Ele. Não somos chamados para parecer perfeitos. Somos chamados para buscar uma vida verdadeira diante do Senhor. Talvez você esteja vivendo uma fase em que parece que ninguém acredita mais em você. Eu quero que você não transforme a opinião das pessoas em sentença definitiva. Algumas pessoas vão enxergar apenas quem você foi. Deus pode enxergar quem você ainda pode se tornar. Algumas pessoas vão lembrar da queda. Deus pode trabalhar no processo de restauração. Algumas pessoas podem fechar portas. Deus pode abrir caminhos que você nem imaginava. Isso não significa que você não terá consequências pelos seus atos. Significa que consequências não são necessariamente o fim da sua história. Aprenda com aquilo que aconteceu. Repare o que puder reparar. Peça perdão quando for necessário. Mude aquilo que precisa ser mudado. E continue caminhando. Não fique morando no lugar onde você caiu. Levante-se e dê o próximo passo. Você percebe como a mensagem muda quando entendemos quem Deus é? Não estamos falando de um Deus que procura uma desculpa para destruir você. Estamos falando do Deus que chama para perto, corrige, ensina, transforma e oferece recomeços. Por isso, não tenha medo de conversar com Deus. Você pode falar com Ele agora mesmo. Pode dizer, Senhor, eu estou cansado. Pode dizer, Senhor, eu estou perdido. Pode dizer, Senhor, eu pequei. Pode dizer, Senhor, eu não sei nem por onde começar. Deus não precisa de palavras bonitas. Ele conhece o coração. E talvez a oração mais verdadeira que você fará hoje seja uma oração simples. Não tente impressionar Deus. Seja sincero. Ele já conhece aquilo que você está tentando esconder. E se você está dentro da igreja, faça uma coisa. Olhe para as pessoas com mais misericórdia. Você não sabe quem entrou naquele lugar lutando para não desistir. Você não sabe quem está sentado em silêncio, carregando uma dor enorme. Você não sabe quem está ali depois de anos afastado. Às vezes uma pessoa não precisa de um sermão apontando o erro dela. Ela precisa encontrar alguém que diga, eu estou aqui, vamos conversar, vamos orar. Isso não significa passar a mão sobre o pecado. Significa entender que restauração também precisa de amor. Jesus não nos ensinou a tratar pessoas quebradas como descartáveis. Ele nos ensinou a amar. Se a igreja é um lugar onde pessoas buscam Deus, que ela também seja um lugar onde pessoas encontrem acolhimento, verdade, arrependimento e esperança. E se você está fora da igreja, não pense que precisa se tornar outra pessoa antes de procurar Deus. Comece a conhecê-lo. Leia os evangelhos. Observe a maneira como Jesus tratava as pessoas. Veja como ele falava com quem era rejeitado. Veja como ele chamava pessoas para a mudança sem negar a realidade dos seus erros. Talvez você descubra que aquilo que você ouviu sobre Deus durante toda a vida não corresponde completamente ao que a Bíblia apresenta. Por isso, busque conhecer por si mesmo. Não coloque toda a sua fé na opinião de uma pessoa, de um grupo ou de uma instituição. Procure a palavra. Ore, questione, aprenda e permita que Deus trabalhe dentro de você. A fé pode começar com uma pequena vontade de conhecer mais. Existe também alguém que está ouvindo e pensando, eu não tenho mais força. Talvez você esteja cansado emocionalmente. Talvez tenha enfrentado tantas decepções que não consegue mais acreditar em um novo começo. Eu não vou dizer que tudo vai mudar amanhã. Não vou prometer que todos os problemas vão desaparecer. Mas posso te lembrar de uma verdade.
O fato de você estar cansado não significa que Deus abandonou você. O fato de você estar passando por uma luta não significa que sua história terminou. Às vezes precisamos parar, respirar, pedir ajuda e continuar um dia de cada vez. Salmos 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Se o seu coração está quebrado hoje, talvez você precise justamente lembrar disso. Deus está perto. Não deixe que a culpa diga que você precisa permanecer no chão. A culpa pode mostrar que algo está errado, mas o arrependimento aponta para uma direção diferente. Existe uma diferença entre dizer eu sou um fracasso e dizer eu fiz algo errado e preciso mudar. Uma frase prende você à identidade do erro. A outra abre espaço para a transformação. Então, quando você olhar para o passado, não diga apenas eu estraguei tudo. Pergunte: o que eu posso aprender? O que eu preciso mudar? Quem eu preciso procurar? O que preciso entregar a Deus? Talvez você não consiga apagar o que aconteceu, mas pode decidir o que fará a partir de agora. O passado não pode ser reescrito, mas o futuro ainda está sendo construído. E cada decisão de hoje pode abrir uma nova página. Talvez você tenha chegado a este vídeo pensando que Deus estava distante, mas talvez o que você precisava não era de uma resposta para todos os problemas. Talvez precisasse apenas lembrar que ainda existe esperança. Não desista de você. Não desista da sua família. Não desista da sua caminhada. Não desista de buscar a Deus porque alguém falhou com você. Não desista porque você mesmo falhou. Levante os olhos. Respire. Ore. Comece novamente. E se você precisar caminhar devagar, caminhe devagar. O importante é não parar. Deus não precisa que você apresente uma vida perfeita. Ele quer um coração disposto a ouvi-lo e disposto a mudar. A sua disposição de hoje pode ser pequena, mas pode se transformar em uma grande mudança amanhã. Agora eu quero que você faça uma reflexão pessoal. Não pense no vizinho, não pense no seu irmão, não pense no pastor, não pense naquela pessoa que te machucou. Pense em você. Existe alguma coisa que Deus está tocando dentro do seu coração e você está tentando ignorar? Existe alguém que você precisa perdoar? Existe uma atitude que você precisa abandonar? Existe uma oração que você deixou de fazer? Existe uma volta que você sabe que precisa dar? Talvez Deus esteja chamando você para um passo simples. E ninguém precisa saber imediatamente. Comece você e Deus. Depois, quando for necessário, procure pessoas que possam ajudar. Não transforme uma decisão espiritual em uma apresentação para os outros. Primeiro, permita que Deus trabalhe dentro de você. A mudança verdadeira começa no coração antes de aparecer do lado de fora. E se alguém disser, você não pode falar de Deus porque você também erra, responda com humildade, eu sei que erro. É justamente por isso que preciso de Deus. Não precisamos defender uma imagem de perfeição. Precisamos viver uma caminhada verdadeira. Se alguém perceber uma incoerência na nossa vida, devemos ter humildade para ouvir, corrigir e mudar. Mas não aceite a ideia de que somente pessoas sem erros podem falar sobre Deus. Se fosse assim, ninguém poderia falar. O importante é não usar a palavra para esconder os nossos erros, mas permitir que a palavra confronte, transforme e conduza a nossa vida. Você pode estar em processo. Eu também estou. Todos nós estamos. A diferença está em decidir se queremos continuar no mesmo lugar ou permitir que Deus nos conduza para uma vida diferente. Por isso, se hoje você está na igreja, ore por quem está afastado. Se você está afastado, saiba que ainda pode voltar. Se você nunca esteve na igreja, saiba que pode começar a conhecer Deus. Se você está vivendo uma luta, não enfrente tudo em silêncio. Se você errou, reconheça. Se alguém te feriu, procure cura e sabedoria. Se você precisa pedir perdão, peça. Se precisa perdoar, caminhe nesse processo. E se precisa recomeçar, comece. Essa mensagem é para homens e mulheres, jovens e adultos, pessoas dentro e fora da igreja, pessoas fortes e pessoas cansadas. Não existe um grupo que Deus ame mais do que outro. O chamado é para todos nós, aproximar o coração de Deus e permitir que Ele transforme aquilo que precisa ser transformado. Eu quero que você guarde uma coisa para depois que este vídeo terminar. Não espere estar perfeito para buscar Deus. Não espere saber tudo para começar.
Não espere sua vida ficar fácil. Não espere a opinião das pessoas mudar. Comece com o que você tem. Se você só consegue fazer uma oração de 1 minuto, faça. Se consegue ler um capítulo, leia. Se precisa procurar alguém para conversar, procure. Se caiu, levante. Se voltou a cair, levante novamente e procure ajuda. A caminhada cristã não é uma competição de quem nunca tropeça. É uma caminhada de quem aprende a voltar para o caminho. E talvez o maior milagre que Deus queira realizar hoje não seja mudar uma situação ao seu redor, mas começar uma transformação dentro de você. Talvez você tenha pedido um sinal para Deus. Talvez este vídeo não seja o sinal que você esperava, mas pode ser uma oportunidade para você parar e refletir. Não coloque toda a sua esperança em sentimentos. Procure a palavra, procure sabedoria, ore e tome decisões responsáveis. Deus não quer apenas emocionar você por alguns minutos. Ele quer trabalhar na sua vida. A emoção pode ser o começo, mas a transformação aparece nas atitudes. Então, depois deste vídeo, não deixe tudo terminar aqui. Faça alguma coisa. Ore, leia a Bíblia, converse com alguém, peça perdão, perdoe, procure ajuda, dê um passo, porque uma mensagem só se torna parte da nossa vida quando permitimos que ela mude alguma coisa em nós. E talvez amanhã você ainda acorde com o mesmo problema. Talvez a dívida continue lá, talvez a família ainda esteja passando por dificuldades, talvez aquela resposta ainda não tenha chegado, mas você pode acordar diferente por dentro. Pode acordar com uma decisão. Eu não vou desistir. Pode dizer, hoje vou buscar a Deus novamente. Pode decidir que não vai mais viver apenas pela opinião dos outros. Pode decidir que vai aprender com o passado sem ficar preso nele. É assim que começa um recomeço. Não necessariamente com grandes acontecimentos, mas com pequenas decisões repetidas todos os dias. Deus pode usar uma pequena disposição para construir algo grande. Não despreze o pequeno começo. Continue, ore, caminhe, aprenda. E confie que Deus conhece o caminho, mesmo quando você ainda não consegue enxergá-lo. Se esta mensagem encontrou você em um momento difícil, eu quero que você saiba. Você não precisa sair deste vídeo carregando a mesma sensação com que entrou. Talvez o problema não tenha desaparecido, mas a sua esperança pode voltar. Talvez a resposta não tenha chegado, mas você pode continuar acreditando. Talvez você ainda esteja lutando contra algo, mas pode decidir não lutar sozinho. E talvez você tenha pensado que Deus não queria mais saber de você. Hoje, lembre-se, o chamado para voltar continua aberto. Não importa se você é homem ou mulher, não importa se está dentro ou fora da igreja, não importa se está firme ou desviado. Busque a Deus com sinceridade, abra o coração, reconheça seus erros e permita que Ele comece novamente aquilo que você pensou que estava perdido. Chegamos ao final da nossa reflexão, mas talvez esse seja apenas o começo de uma decisão na sua vida. Antes da oração, pense novamente no título deste vídeo. Deus não procura pessoas perfeitas, procura corações dispostos. Talvez você não tenha tudo resolvido, talvez ainda existam áreas que precisam mudar, mas se existe dentro de você uma pequena vontade de voltar, de buscar, de conhecer, de orar, de mudar, não ignore isso. Faça desse desejo uma atitude. E se você está ouvindo esta mensagem agora, coloque sua vida diante de Deus. Não esconda nada. Não tente parecer forte. Seja sincero. Vamos orar juntos. E enquanto eu oro, não pense apenas nas palavras que estou dizendo. Converse também com Deus dentro do seu coração. Talvez esta seja a oração que você precisava fazer há muito tempo. Senhor meu Deus, eu venho diante de Ti neste momento para entregar a vida de cada pessoa que chegou até aqui. Tu conheces cada homem e cada mulher que está ouvindo esta oração. Conheces quem está dentro da igreja e quem está longe. Conheces quem está firme e quem está desviado. Conheces quem acredita e quem ainda está tentando entender quem Tu és. Senhor, olha para cada coração. Para aquele que está cansado, traz força. Para aquele que está triste, traz consolo. Para aquele que está com vergonha, mostra que ainda existe um caminho de volta. Para aquele que caiu, dá coragem para levantar. Para aquele que errou, dá humildade para reconhecer. Para aquele que se afastou, desperta novamente o desejo de Te buscar.
Senhor, não permitas que o julgamento das pessoas seja maior do que a tua voz. Ensina cada um a buscar a tua palavra, a reconhecer seus erros e a caminhar em direção à transformação. Que ninguém saia daqui pensando que acabou, que exista esperança. Senhor meu Deus, continua cuidando de cada pessoa que chegou até aqui. Eu entrego em tuas mãos cada homem, cada mulher, cada pessoa que está na igreja, cada pessoa que está afastada e também aqueles que ainda não te conhecem. Que ninguém termine esta oração acreditando que não existe mais esperança. Mostra que sempre existe um caminho quando existe um coração disposto a mudar. Dá força para quem está cansado, coragem para quem precisa recomeçar e sabedoria para quem precisa tomar uma decisão. Senhor, se existe alguém chorando escondido, consola. Se existe alguém se sentindo sozinho, mostra que não está abandonado. Se existe alguém carregando culpa, ensina a buscar o perdão e a transformação. Que essa pessoa não volte para os mesmos caminhos, mas encontre forças para caminhar em uma nova direção. Coloca paz dentro de cada coração e renova a esperança de cada vida. Que a tua palavra continue trabalhando mesmo depois que este vídeo terminar. Amém. E eu quero agradecer de coração a cada pessoa que ficou comigo até aqui. Obrigado por ouvir, por dedicar alguns minutos do seu dia e por permitir que esta mensagem chegasse até você. Talvez você tenha chegado aqui por curiosidade, talvez por necessidade, talvez porque alguém compartilhou este vídeo. Seja qual for o motivo, eu agradeço a Deus pela sua vida. O objetivo do Palavras Vivas com Anderson é continuar levando fé, força, esperança e reflexão para pessoas que precisam ouvir uma palavra no momento certo. Aqui não importa se você está dentro da igreja ou afastado, não importa se você já conhece a palavra ou está começando agora, todos nós precisamos de Deus e todos nós precisamos de esperança. Eu espero continuar encontrando você nos próximos vídeos. Muito obrigado por fazer parte dessa caminhada. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no Palavras Vivas com Anderson, deixe o seu comentário, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir uma palavra de fé, força e esperança. Pode ser um amigo, uma amiga, um irmão, alguém da sua família, alguém da igreja, ou até mesmo uma pessoa que está afastada. Você pode ajudar esta mensagem a chegar a alguém que talvez esteja precisando dela exatamente hoje. E antes de terminar, guarde esta reflexão. Não espere se tornar uma pessoa perfeita para começar a buscar a Deus. Comece com o coração que você tem hoje e permita que Deus transforme aquilo que precisa ser transformado. Uma queda não define o seu destino. Um erro não precisa ser o fim. Se existe vontade de recomeçar, dê o primeiro passo. Deus pode fazer nascer esperança onde você pensou que só existia fim. Obrigado por estar comigo. Até o próximo vídeo.